Vamos agora para a nossa aula sobre fontes literárias e arqueologia adeliana. Né? A intenção dessa aula é a gente discutir um pouco as relações entre os textos e os artefatos. Né? O que a gente pode fazer dessa relação, como a arqueologia pode se apropriar dos textos, tomando quais tipos de precaução, e como os historiadores em geral podem se apropriar das abordagens arqueológicas também para trabalhar com seus textos. Então essa aula está dividida em três partes. Primeiro, uma discussão mais teórica sobre as relações entre textos e artefatos. Depois, um estudo de caso discutindo o problema da insularidade deliana na tradução literária, textual e na epigrafia deliana. E um último ponto, também um estudo de caso sobre Tucídides e a sua arqueologia, em particular a relação com os cários. A própria constituição da arqueologia como conhecimento científico esteve intimamente ligado ao desenvolvimento da filologia. Né? A gente associa normalmente a arqueologia ao antiquarianismo, aquela prática ou conjunto de instituições e métodos que tentava obter ou produzir informações a partir da evidência material, a partir de artefatos, edifícios, objetos, seja lá o que for. Mas o antiquarianismo, ele bebia muito do desenvolvimento da filologia. Lembrem, a filologia é aquele campo proto-científico que buscava processar os textos que sobreviveram da antiguidade, em particular na forma de manuscritos. A história dos manuscritos é super complexa e os filólogos vão tentar reconstituir essa história para restabelecer o texto original ou algo muito próximo disso. Eles vão desenvolver métodos para isso, né? Métodos de verificação, de conferir confiabilidade a determinadas traduções manuscríticas, e os antiquários vão incorporar esses métodos e aplicar para o mundo material, né? Tanto do ponto de vista da classificação dos artefatos dentro dos métodos filológicos, quanto do uso dos textos que permitem ou eventualmente permitem afirmar algumas coisas sobre o mundo material, dos edifícios aos objetos. Isso deixou profundas marcas na arqueologia. A marca mais visível é aquela definição da arqueologia como uma espécie de verificação dos textos, como uma ciência que verifica se os textos falaram a verdade ou a mentira. Em grande medida, essa definição transforma a arqueologia numa espécie de ciência auxiliar da história. E daí vocês já imaginam todos os problemas científico-intelectuais, ético-políticos vinculados a essa definição. Ou seja, a arqueologia não é uma ciência auxiliar da história porque ela se constitui como um campo autônomo. Mas como ela se relaciona com os textos? Os textos falam coisas sobre o mundo material. O arqueólogo, a arqueologia, pode se limitar a verificar se o texto está correto ou não, mas também a arqueologia pode usar o texto como fonte para trabalhar com seus próprios objetos. Então hoje a gente tem diferentes ou diversas relações da arqueologia com o texto. Uma dessas relações é a arqueologia que usa os textos para obter elementos da cultura material. Cultura material não limitada ao conjunto de artefatos, que é um sentido bastante comum do termo cultura material. Mas cultura material é entendida como o conjunto das relações entre a sociedade e os artefatos, ou o segmento, um segmento do meio físico que circunda a reprodução da vida social. Ou seja, na relação entre a sociedade e os artefatos, não tem apenas os artefatos e as ações, tem os significados produzidos dentro dessa interação. Ou seja, a cultura material não se limita ao material, mas também tem cultura. E nesse sentido, os textos ajudam a gente a reconstituir a cultura material ou as culturas materiais de uma dada sociedade, pensando em divergências de diferentes sistemas simbólicos. Mas há também, e isso é válido, a arqueologia como verificação dos textos. E na medida que os textos falam do mundo material, a arqueologia vai lá, trabalha e constitui problemas próprios a partir daquilo que é indicado pelos textos. Isso não limita a arqueologia a ser apenas verificação, mas a arqueologia também não pode se dar o luxo de, quando existem fontes textuais, ignorá-las. Uma outra forma de pensar essas relações é a arqueologia que trabalha com a própria materialidade dos textos, tanto suportes mais perecíveis, como manuscritos em papiro, quanto em suportes
que são muito mais duráveis, como as inscrições em pedra, né? Como placas normalmente de mármore, em que tem lá inscrições de um dado grupo social, de uma instituição, ou às vezes até de indivíduos. Ou seja, os textos eles também podem ser analisados dentro do âmbito dos artefatos, né? Desse segmento físico da cultura material de uma sociedade. Vamos trabalhar aqui com dois estudos de caso, né? O primeiro estudo de caso é a questão da insularidade. Insularidade é uma categoria que tem se tornado cada vez mais central nos estudos do Mediterrâneo e, em particular, da região das Cíclades. Lembrem que lá o Mar Egeu ele é repleto de ilhas, né? É muito difícil você estar num ponto no Mar Egeu que você não enxerga nenhuma ilha. São pontos visuais de ancoragem, não só dos navios, mas também dos significados, né? Com marcações de significados na paisagem. Mas a própria ideia de insularidade implica num território normalmente pequeno, como são as ilhas do Mar Egeu, né, com exceção de Creta, mas são normalmente pequenas ilhas relativamente pobres, né, em sua grande maioria pobres, exceto em alguns recursos minerais, mas no caso de Delos, a gente já viu, ela é super pobre. E essa pobreza faz com que os ilhéus, os habitantes das ilhas, busquem conexões com as outras ilhas. Essas conexões são possíveis quando a navegação e os ritmos da navegação são controlados por essa sociedade. Então as ilhas, a partir do problema da insularidade, são objetos excelentes para a gente discutir os problemas da conectividade das fronteiras na antiguidade, né? Como é um dos temas da chamada história antiga global. Vamos pegar aqui o caso de Delos e relacionar o problema da insularidade de Delos com a tradição dos hinos e com a epigrafia. Aqui eu separei um trecho do hino homérico a Apolo. O hino homérico a Apolo é um texto de datação extremamente controversa. Normalmente ele é datado entre o século VII e VI a.C. Ele é homérico não porque é atribuído ao poeta Homero, mas porque ele segue uma métrica da poesia homérica. E existem vários hinos homéricos que foram transmitidos a partir de diversos caminhos, e eu destaquei aqui o hino homérico a Apolo. Então a datação lá é entre o século VII e o século VI. O hino homérico a Apolo conta a história do nascimento de Apolo e da constituição do santuário em Delos e em Delfos, os dois mais importantes santuários de Apolo no mundo grego, no Mediterrâneo. Aqui eu separei a passagem em que a mãe de Apolo, a deusa Leto, grávida, está para dar à luz aos dois filhos, Apolo e Ártemis, só que as várias cidades e regiões, tanto nas ilhas quanto nos continentes, negam refúgio a Leto, porque ela vai ter filhos ilegítimos de Zeus, e a deusa do casamento Hera ameaça as várias ilhas de punições se elas receberem a deusa Leto. O poeta então diz: tantos, premida a parir o longínquo, ou seja, Apolo, foi Leto inquirir se uma das terras queria fazer moradia a seu filho. Elas, contudo, tremeram com medo. Nenhuma arriscava dar a Febo acolhida, nem mesmo a mais rica de todas. Antes de Leto, senhora, de fato ter ido até Delos e, perguntando, ter dito as seguintes palavras aladas. Essa daqui é a tradução do Leonardo Antunes. A Leto está procurando algum lugar para poder dar à luz ao seu filho Apolo, e as várias localidades estão recusando, até que aparece a ilha de Delos. Então ela diz para a ilha de Delos, que aqui é personificado: Delos, provera quereres tornar-te um assento a meu filho, a Febo Apolo, e também construir-lhe um riquíssimo templo, pois nenhum outro jamais vai tomar-te, nem tu o ignoras. Creio que não vais tornar-te bom pasto de bois e de ovelhas, nem importarás muitos grãos ou farás germinar muitas plantas. Se para Apolo, que atua de longe, fizeres um templo, todos os seres humanos irão conduzir hecatombes, aglomerando-se aqui. Para sempre, fumaça incessante vai levantar-se da vila e darás alimento a teu povo, vindo da mão de estrangeiros, porque não é rico o teu solo. O argumento de Leto é muito claro. Delos é uma ilha pobre. Porém, se ela se tornar assento e moradia de Apolo, ela receberá hecatombes, os sacrifícios dos fiéis de Apolo. Então essa é a oferta que Leto dá para a ilha de Delos.
Disse assim Leto. Delos então se alegrou e falou em resposta. Leto, honradíssima filha nascida de cóios ingente, eu de bom grado a teu filho, o flecheiro que acerta de longe, receberia, pois é bem verdade que sou mal falada junto dos homens, e muito eu iria me honrar dessa forma. Ainda assim, Leto, eu me abalo ao dizer, mas de ti não escondo. Sobremaneira, alguns dizem que Apolo será presunçoso e que ele irá presidir de maneira grandiosa imortais e homens mortais sobre os campos aráveis que vida concedem. Tenho em meu peito e no meu coração um terrível temor de que, no mesmo momento em que vir ele o brilho do sol, faça desfeita da ilha, pois tenho este chão pedregoso e com seus pés me revire, enviando-me ao fundo do mar, onde até o topo por um vagalhão eu serei para sempre toda banhada. Outra terra ele irá encontrar que lhe agrade para erigir o seu templo e seus bosques com árvores várias, ao mesmo tempo em que polvos e focas escuras em mim vão ter moradas incólumes, pois eu careço de gente. A resposta de Delos é que ela aceitaria, mas ela tem um medo. Ou seja, como ela sabe que ela é uma ilha pobre, pedregosa, que não é passível de agricultura, que não tem grandes riquezas, mal tem pessoas, ela tem medo que Apolo recuse ela e com um golpe no pé revire e ela desapareça. Ela continua então a Leto. Mas, se puderes, me jura, divina, uma jura solene, de que ele aqui construirá por primeiro um belíssimo templo para tornar-se um oráculo aos homens, e somente em seguida há de erigir os seus templos e bosques com árvores várias aos homens todos, pois há de ter fama por múltiplos nomes. Delos, então, ela aceita com a condição de que Apolo construa um templo na própria ilha de Delos, ou seja, como Leto havia indicado. Né? Delos não ia ser importante apenas porque Apolo nasceu lá, né? Porque Apolo, eventualmente muito presunçoso, sendo o próximo rei de deuses e de mortais, ele poderia recusar Delos, mas o próprio Apolo, né, ia ter um templo na ilha de Delos, um templo estabelecendo, portanto, essa fixação do mito do nascimento à ilha. Disse e então Leto jurou uma jura solene dos deuses. Saibam-no Gaia e Urano, a terra e o céu, que vasto se estende por cima, bem como as águas do Estige, precípites, mais grandiosa e mais terrível das juras que existem aos deuses ditosos. Sim, para sempre, aqui Febo terá certamente um fragrante têmeno e altar, e serás, como paga, eminente entre todos. Leto, portanto, ela aceita, né, ela fecha a negociação com Delos e ela garante a Delos que se Delos abrigar o nascimento de Apolo, ela vai ter um templo, né, vai ter o Têmenos, o santuário e um altar aonde os homens levarão as oferendas. O poeta continua. Logo depois, quando havia jurado e perfeito essa jura, Delos em muito alegrou-se em nascer o longínquo Senhor. Esse é o mito do nascimento de Apolo e, ao mesmo tempo, do nascimento do santuário de Apolo em Delos. A gente tem evidência arqueológica do estabelecimento do santuário de Apolo em Delos a partir do século VII a.C. Há um debate se o santuário foi construído em função do mito, que já existia antes, ou se o mito foi construído em função da construção do santuário, que faz todo o sentido para as várias ilhas das Cíclades, que são muito maiores e muito mais ricas de Delos, construírem em Delos o santuário de Apolo. Ou seja, em Delos nunca ia ter uma comunidade militarmente ou economicamente forte a ponto de colocar em risco a autonomia das outras cidades. Então, as várias cidades que poderiam colocar em risco a outra, escolhem Delos como uma espécie de santuário regional. E daí a construção do santuário de Apolo. Esse caráter de Delos como um centro de recepção, né, e como centro de uma rede religiosa vinculada ao mito do nascimento de Apolo, vai se preservar ao longo dos séculos, e no período helenístico isso vai ser particularmente importante porque os reis helenísticos, né, de famílias macedônias, ávidos por demonstrar sua helenidade, vão dar presentes para o santuário de Apolo. Quando Delos se torna independência de Atenas, no final do século IV, né, o período da independência de Delos, que vai durar até os romanos entregarem a ilha de Delos de volta para os atenienses,
os delianos e os hieropoioi, né, os sacerdotes responsáveis pelos bens do santuário, vão fazer inventários das dedicações que foram feitas, das oferendas que foram depositadas no santuário. Um exemplo é essa inscrição de um inventário do ano de 279 a.C. Aqui vocês veem a placa de mármore com a gravação das letras indicando aqui um texto. Essa é a face B, diz o texto. Lista de todas as coroas no templo de Apolo, fora aquelas no muro. Coroa de ouro na parede, peso 12 dracmas. Outra coroa de ouro na parede, peso 47 dracmas. Cordão de ouro. Coroa com a qual a estátua está coroada, peso com as vestes de linho, 144 dracmas. Outra coroa de ouro com a qual a estátua está coroada, a qual a rainha Estratonice, filha do rei Demétrio, dedicou, peso 109 dracmas. Outras 3 coroas de ouro que coroam as graças, as quais a rainha Estratonice, filha de Demétrio, dedicou, peso 31 dracmas. Cordão de ouro, a qual a rainha Estratonice, filha de Demétrio, dedicou a Leto, com 48 discos, peso 109 dracmas e 4 óbolos. Anel de ouro, que ela, a rainha, dedicou a Leto, a qual tem uma pedra preciosa com um Apolo gravado, peso 12 dracmas. Tigela de libação dourada, fialei, com pedras preciosas, peso 37 dracmas. Anel dourado com uma pedra na qual Niké está gravada, a qual a deusa possui, 33 dracmas. 20 pequenos escudos feitos de ônix, no qual estão correntes de ouro, 432 dracmas. Aljava de Héracles com decorações em ouro, a qual tem um arco e um laço de ouro, no qual há uma inscrição. 3 esmaga-moscas, com 3 cabos, um de marfim, outro com decorações de ouro e outro de ônix, e um leque quadrado com um cabo de marfim. O que essa inscrição revela, além dos vários itens que estão registrados no santuário? Destaca-se aqui a participação da Estratonice. A Estratonice era a esposa, era a rainha do Império Seleucida, esposa de Seleuco I, imperador da Síria e da Ásia. E ela fez uma série de dedicações nesse ano ao santuário. O santuário vai registrar tudo isso em pedra. Por que eles estão registrando em pedra? Não é simplesmente para controlar e fazer propriamente um inventário, dizer o que tem e o que não tem, mas também é para mostrar para uma comunidade de fiéis quem deu o que para o santuário. Ou seja, o santuário se transforma num espaço de competição entre os reis e rainhas helenísticos que querem demonstrar a sua helenidade, a sua fidelidade a Apolo por meio dessas oferendas. Então, ter o seu nome repetido no inventário do santuário de Apolo, e esse inventário estando no próprio espaço do santuário, em que os fiéis que vão para o templo, vão para os tesouros, vão passar pelas inscrições, é uma forma também de divulgar a sua helenidade, a sua fidelidade a Apolo. O texto, portanto, ele tem uma materialidade concreta, e a posição, a situação dele dentro do santuário de Apolo reforça o jogo das tensões e dos projetos geopolíticos das monarquias helenísticas do Mediterrâneo Oriental. Vamos agora para um estudo de caso, que é uma das histórias mais cabeludas da antiguidade, e que ainda hoje agita os arqueólogos, que é a relação entre Tucídides e arqueologia a partir de um caso específico, que é o da purificação da ilha de Delos. O que é essa purificação? Tucídides ele vai abrir a história da Guerra do Peloponeso, argumentando que a história entre a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, foi a maior guerra de todas, maior do que a Guerra de Troia, maior do que as guerras médicas. Para provar isso, ele faz uma espécie de história antiga do mundo grego e mesmo do Mediterrâneo, para falar do tamanho das comunidades, E assim ele vai incorporando uma série de reflexões sobre o espaço físico, sobre a localização das cidades, sobre a monumentalidade das cidades e por aí vai. Num dado momento, ele está discutindo um período em que a pirataria controlava as ilhas gregas e todo o mar Mediterrâneo Oriental, até que o rei Minos de Creta acabou com a pirataria. Quando ele está tratando da pirataria, ele fala de Delos, e quem habitava Delos na época do domínio desses piratas. Diz aqui o Tucídides, A História da Guerra do Peloponeso, livro 1, capítulo 7. Diz Tucídides: as cidades fundadas mais recentemente, quando a navegação afinal tornou-se mais segura,
e que estavam consequentemente começando a ter recursos excedentes, foram construídas no litoral e nos istmos, ocupados e isolados por muralhas com vistas ao comércio e à proteção dos habitantes contra seus vizinhos. As cidades mais antigas, todavia, tanto nas ilhas quanto no continente, haviam sido construídas a maior distância do mar, por causa da pirataria que predominou por longo tempo, pois os piratas não somente pilhavam-se uns aos outros, mas também os habitantes do litoral, mesmo os que não viajavam por mar e até hoje permanecem no interior. Os habitantes das ilhas eram ainda mais inclinados à pirataria. Entre eles se incluíam os cários e os fenícios, pois os primeiros habitavam a maior parte das ilhas, como se pode deduzir do fato de, quando Delos foi purificada pelos atenienses nesta guerra, ele está se referindo à purificação de Delos na década de 420, quando os atenienses eles forçaram a retirada de todos os túmulos em Delos e levaram esses túmulos para a Ilha da Frente, Renéia. A ilha de Delos inteira, assim, passou a ser o santuário de Apolo. Ninguém poderia nem morrer e ser enterrado na ilha, nem nascer. Tanto mulheres prestes a dar à luz a seus filhos, quanto moribundos eram levados para essa ilha pertinho de Delos, em Renéia. Então essa é a purificação de 426, 425 a.C. Quando Delos foi purificada pelos atenienses nesta guerra e os túmulos de todos os que haviam morrido na ilha foram removidos, ter-se verificado que mais da metade era de cários, o que foi reconhecido pelo tipo de armadura achada juntamente com os restos mortais e pela maneira peculiar de sepultamento, ainda em uso entre eles, os cários do século V a.C., época de Tucídides. Quando, porém, a frota de Minos foi constituída, a navegação entre os vários povos tornou-se mais segura, pois os malfeitores das ilhas foram expulsos por ele, Minos, que então colonizou a maioria delas, e os habitantes do litoral passaram a adquirir bens mais do que antes e a sentir-se mais presos aos seus lares. Alguns até, percebendo que se estavam tornando-se mais ricos, puseram-se a levantar muralhas em torno de suas cidades. Bom, o que o Tucídides está falando nessa passagem? Os atenienses eles purificaram a ilha de Delos em 426 a.C. Para isso, eles desenterraram as tumbas e começaram a deslocar as tumbas para a ilha próxima, Renéia, a Ilha da Frente. Só que eles verificaram que mais da metade daquelas tumbas tinham armamentos estranhos, típicos dos cários, ao menos do século V, e uma maneira peculiar de enterramento. Bom, que armamento era esse? Que tipo peculiar de enterramento era esse? Passou a ser um debate dos arqueólogos. Em 1898, foi encontrada a fossa aonde esses túmulos foram descartados, e que passou a ser chamada de o Depósito da Purificação ou Fossa da Purificação, na ilha de Renéia. A discussão toda dentro do âmbito da arqueologia de Delos e de Renéia foi associar o material encontrado lá, eventualmente, a material encontrado na Cária. Aonde fica a Cária? Vocês podem ver aqui no mapinha, a Cária fica na Anatólia, na costa mediterrânea da Anatólia, nessa região aqui mais vermelhinha, ao sul da Ásia Menor. Logo ao norte da Cária estão cidades gregas famosas, como Mileto, Didima, Esmirna, Éfeso e por aí vai. Na Cária ficava a cidade de Halicarnasso, que é famosa por ter sido a terra natal de Heródoto, o considerado o primeiro historiador. Então os historiadores vão tentar bater alguns desses artefatos com artefatos encontrados em escavações na Cária, para descobrir o que o Tucídides viu que fez ele raciocinar que mais da metade dos túmulos de Delos eram de cários, ou seja, a população não grega, e que, portanto, eles habitaram a ilha de Delos antes que Minos, em algum período, tivesse expulso os piratas do Mediterrâneo. Bom, essa aqui é um recorte aqui do Google Maps. Vocês podem ver à direita a ilha de Mykonos, que é uma ilha bastante grande, onde tem ocupação micênica bem abundante. No meio, a pequena ilha de Delos e à esquerda, a maior ilha de Renéia. Então essa história foi a transferência de túmulos de Delos para Renéia. Essa fossa foi encontrada, como eu disse, em 1898.
Aqui um mapinha com mais detalhe. Essa daqui é a costa de Delos, né, com o porto sagrado. Aqui é o santuário de Apolo. E esse local aqui é onde foi encontrada a fossa de purificação, né? Então esse tem um mapa geral e vocês podem ver a relação entre Delos e Renéia. As escavações revelaram isso aqui, né? É um espaço retangular de cerca de 500 metros quadrados, então é relativamente grande, composto, né, por diferentes segmentos. Essas unidades aqui, esses pequenos retângulos mais escuros, são sarcófagos que foram encontrados na fossa. São 29 sarcófagos no total, tanto nessa zona nordeste quanto na zona sudoeste. Embaixo desses sarcófagos, né, e por toda a área, tem uma espécie de pavimento de pedra, né, e que a gente tem aqui algumas indicações. Em cima desse pavimento de pedra, em algumas regiões, existem compartimentos também com placas de pedra onde foram encontrados materiais funerários, em particular cerâmica, mas também materiais metálicos, como eu vou mostrar já. E embaixo disso tudo, embaixo desses compartimentos, embaixo do pavimento de terra, foram encontrados, né, em diversas regiões, diversas áreas do sítio, ossos compactados com cinzas, ou seja, possivelmente aquilo que foi desenterrado de cremações. Isso aqui é um esquema, né, não é absolutamente mimético, icônico, né, um esquema estabelecido pelo Viron Antoniades, né, num capítulo publicado no ano passado, em 2019, que ele mostra um pouco essas articulações. Então você tem aqui, né, na região norte ou nordeste, alguns sarcófagos. Depois tem um outro nível desses compartimentos separados por blocos, por placas de pedra, onde foi encontrado material funerário, vasos e objetos metálicos. Daí os pavimentos com essas grandes placas de pedra e embaixo os escombros aqui, né, e o conjunto de ossos e cinzas encontrados, né, no nível mais baixo do sítio arqueológico. Bom, o que é a fossa da purificação em Renéia? Ela tem cerca de 500 metros quadrados e ela tem 4 níveis, ainda que as relações estratigráficas não sejam absolutamente bem definidas. Um primeiro nível com esses 29 sarcófagos, né, no limite nordeste e sudoeste. Depois, um nível 2 com compartimentos de pedra, né, com pequenas placas de pedra com material funerário, e daí se encontram mais de 2.000 fragmentos cerâmicos e 50, entre aspas, foices de ferro, que eu vou mostrar já. Depois, um terceiro nível com pavimentos formado por essas placas de pedra, e um quarto nível com ossos compactados, com cinzas e mais fragmentos cerâmicos. Dentro desse segundo nível, né, desses pequenos compartimentos, foram encontrados também alguns vasos parcialmente inteiros, né, quase inteiros, como é o caso dessa pélique aqui de figuras vermelhas, portanto datada do século V a.C. Vocês percebem que esse vaso, essa pélique, ela tem um orifício aqui na pança do vaso, e dentro do vaso é perceptível que tem uma série de ossos, né, ou seja, funcionava aqui como uma urna funerária. A existência desse buraco possivelmente indica que era uma urna funerária usada em culto funerário, ou seja, eram realizados sacrifícios ou ao menos libações, que era despejar um pouquinho de líquido, né, ou vinho, ou pequenos alimentos, né, considerados sagrados, dentro do vaso como uma espécie de oferenda aos mortos. E daí surge o debate se havia culto aos mortos na ilha de Delos, e daí não houve mais em Renéia, ou se essa pele que prova que ainda havia culto aos mortos em Renéia, depois que as tumbas foram transferidas. E essa aqui é uma fotografia das chamadas foices de ferro. Quando os arqueólogos encontraram foices de ferro, a primeira interpretação era, bom, é a isso que o Tucídides se refere quando fala das armas cárias. Ou seja, está falando dessas foices. Então, essas foices é o que levou Tucídides a dizer que em algum momento os cários ocuparam a ilha. No entanto, há um grande debate para saber se isso de fato é uma foice, né? Alguns defendem que isso era um objeto de limpeza dos indivíduos depois das atividades atléticas, né? Outros defendem que de fato era uma foice,
eram foices. No entanto, objetos muito semelhantes foram encontrados em sítios do período clássico na Grécia. Ou seja, não era nada exclusivo aos cários. Outras comunidades gregas também tinham esse tipo de material. Daí essa tese de que as foices eram um armamento cário referido por Tucídides foi abandonada. Mas daí fica a questão. Bom, existem sepultamentos cários, existiam em Delos e tem alguma manifestação disso em Renéia? Essa é a questão, né? As foices e a própria forma do enterramento, que pode ser na forma de inumação, ou seja, o enterramento do corpo, quanto de cremação do corpo e depois a deposição dos restos nos vasos, isso também é encontrado em sepultamentos gregos até o período clássico. Ou seja, isso não é nada absolutamente cário. No entanto, num artigo publicado em 1958, né, que tem alguns equívocos, mas no geral ele ainda é a grande referência, a Charlotte Long vai defender a seguinte teoria. Né? Ela fala, olha, os sepultamentos considerados cários, né, durante a purificação de Delos, em 426 a.C., não foram transferidos para Renéia. Eles foram descartados. Ou seja, os atenienses apenas transferiram sepultamentos considerados gregos. O que Tucídides chamava de sepultamento cário? Não era o tipo de sepultamento propriamente, cremação ou inumação, nem a presença daquelas foices, mas sim era o sepultamento coletivo. O padrão nas cidades gregas, em particular em Atenas, era o sepultamento individual a partir do período arcaico. No entanto, na Cária havia, no século V, ainda a prática do sepultamento coletivo. Só que tem um detalhe. Sepultamento coletivo não é uma coisa dos bárbaros. Os próprios gregos, no período micênico, ou seja, na Idade do Bronze até o século XII a.C., também faziam sepultamentos coletivos em grandes tumbas monumentais, os chamados stoloi, né, eram edifícios normalmente construídos num espaço, né, com paredes de pedras, de grandes blocos de pedra, e depois recobertos de terra, com dromoi, né, com grandes passagens retilíneas entre eles, e que eram usados para o sepultamento de famílias inteiras ou de grupos inteiros. Ou seja, sepultamento coletivo, o Tucídides entendeu, aqueles que existiam em Delos, Tucídides entendeu que eram cários. No entanto, hoje a arqueologia mostra que eram tanto cários quanto micênicos. E Delos foi um centro relativamente populoso no período micênico, porque há evidências arquitetônicas e cerâmicas de ocupação no período micênico, em particular na Idade do Bronze tardia, entre os séculos XIV e XII a.C. A Charlotte Long vai defender até uma ocupação no Bronze Médio, a partir de uma evidência que eu vou mostrar já, mas hoje é consenso de que não há nenhuma evidência para ocupação no Bronze Médio entre o século, né, em linhas gerais, século XIX a.C. até o século XV e XIV a.C. Quais são essas evidências? Bom, isso daqui é uma fotografia de uma parede e a planta, né, tanto o corte quanto a planta baixa, de um desses túmulos coletivos da Cária que existiam na Cária ainda no período clássico. Né? A ocupação da Cária por população grega provavelmente acontece na Idade do Ferro. Há hipóteses que a boa parte da população cária se misturou com a população grega que saiu das ilhas das Cíclades e foi para a Cária no final da Idade do Bronze, com o colapso do mundo micênico, e provavelmente eles levaram essa prática do enterramento em grandes câmaras ou tola, como vocês percebem aqui nessa planta. Ou seja, isso é um hábito que era propriamente grego, né, ou ao menos compartilhado com as populações da Ásia Menor. Então isso ainda existia, ainda era visível no século V a.C. Mas, em Delos, há evidência de ocupação no período micênico, né? Em particular, o chamado edifício AC, que vocês percebem aqui na planta. Ele foi soterrado e por sobre ele foi construído o Templo de Ártemis, essa é a região do Santuário de Ártemis, logo ao oeste do Santuário de Apolo, em Delos. Então, o Templo de Ártemis foi construído em cima de um edifício do período do Bronze tardio. Vocês percebem aqui que o Templo de Ártemis ele respeita a orientação desse edifício micênico.
o que leva a um debate se havia já culto de Ártemis no período micênico, ou mesmo se havia um culto em geral, ou se era uma edificação que foi abandonada, e quando os gregos vão construir um santuário de Ártemis, eles aproveitam aquela orientação e podem até entender que era um edifício sagrado, mesmo que originalmente ele não fosse. Tem gente que defende que eram habitats, que eram habitações. Mas há também no santuário, em particular no que vai ser, a partir do século VII, o santuário de Apolo, uma tumba que é chamada tumba das Virgens Hiperbóreas e que ela é do período micênico e ela é uma tumba em câmara. A própria Charlotte Long identificou essa estrutura aqui quase semicircular da tumba como sendo do bronze médio, mas hoje é consenso que essa estrutura é mesmo do período helenístico. Só que essas fundações aqui mais ou menos retangulares, elas são seguramente datadas do bronze tardio, ou seja, elas são indícios de uma ocupação do espaço como necrópole, como espaço funerário a partir da construção dessas grandes câmaras. É possível que os atenienses considerassem que todas as tumbas coletivas, algumas delas em câmaras de Delos, fossem cárias, e daí ou eles pegaram elas e levaram para outro lugar ainda não encontrado em Renéia, ou simplesmente eles descartaram em algum espaço que não deixou vestígio arqueológico. A tumba das Virgens Hiperbóreas em Delos não foi destruída, a interpretação é que os próprios delianos consideraram aquela tumba como um foco do culto heróico ou um espaço sagrado. Isso explicaria porque eles teriam destruído todas, exceto essa. De qualquer maneira, o debate ainda está aberto, né? Isso tudo eu quero mostrar para vocês terem uma ideia de como os textos eles podem ajudar e ao mesmo tempo atrapalhar a interpretação arqueológica. Num primeiro momento, muito presos a Tucídides, as foices foram interpretadas como armamentos cários, o que se provou equivocado, e depois os arqueólogos, num diálogo crítico com o texto tucididiano, conseguiram ter mais pistas comparando com a arqueologia da Cária, mas também com a arqueologia da Grécia, em períodos recuados, que Tucídides não dominava, né? Porque ele não tinha evidências e mesmo desenvolvimento da arqueologia para conseguir controlar essas informações. As relações entre textos e artefatos, portanto, são muito amplas, são muito complexas. Aqui eu dei apenas 2 exemplos e a gente pode interpretar isso em muitas mais direções. É isso, pessoal.